Olá, meu nome é Cleuder Lopes de Melo, sou candidato à vaga de professor formador do MEDTEC do IF-Sul de Minas, campus Poços de Caldas, do edital 28/2017, no curso técnico em informática, na disciplina Sistemas Operacionais. Portanto, irei abordar alguns conhecimentos básicos da disciplina Sistema Operacional, que foi exigido no edital do programa. Um sistema operacional é um conjunto de programas e sistemas situados entre os softwares aplicativos e o hardware, ou seja, ele é a base primordial para fazer com que o hardware funcione e também para termos acesso aos sistemas aplicativos ou softwares aplicativos. Ele estabelece uma interface com o usuário, ele é uma base intermediária entre o usuário e o hardware. Ele executa e oferece recursos para softwares aplicativos. Se não tivermos o sistema operacional, não teremos acesso aos softwares aplicativos. Então, precisamos do sistema operacional para podermos instalarmos os softwares aplicativos. Outra característica, ele coordena os recursos de hardware do computador, como a memória, o processador. Outras características principais, os principais tipos de sistemas operacionais são monotarefa, multitarefa, monousuário, multiusuário. O que seria isso? A palavra monotarefa o sistema operacional é capaz de realizar apenas uma tarefa de cada vez. Ao contrário, a multitarefa são realizadas várias ações ou tarefas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, uma pessoa pode ouvir uma música, fazer a digitação de um texto e, ao mesmo tempo, acessar a internet. Então, isto é uma multitarefa. Com relação ao monousuário, apenas uma pessoa pode acessar o computador por vez. Ao contrário, o multiusuário, várias pessoas podem ter acesso ao computador através de uma conta a partir da digitação do login e da senha. Então, várias pessoas podem acessar o sistema operacional. As características dos modernos sistemas operacionais, como Windows e Linux, são caracterizados por sistemas multitarefa e multiusuário, ou seja, eles realizam várias tarefas ao mesmo tempo e vários usuários podem acessar o computador. Então, a função monotarefa e monousuário já não é mais existente nos atuais sistemas operacionais. Outra característica importante, o usuário se comunica com o sistema operacional através de sua interface, que pode ser uma interface gráfica, onde é possível visualizar menus, ícones, janelas, imagens, vídeos, isso graças à interface amigável para o usuário, muito caracterizada e presente nos modernos sistemas operacionais, como o Ubuntu, que é um sistema operacional Linux, e o atual Windows. Temos também interface de modo texto. Um exemplo é o utilitário Setup, que é um utilitário muito utilizado para a configuração dos dispositivos de hardware. Ele é um utilitário geralmente para pessoas que têm acesso às configurações do computador, ou seja, pessoas que desejam fazer alguma configuração, como os técnicos em informática. Então, não é qualquer pessoa que pode ter acesso a esse utilitário. Para acessá-lo, quando o micro estiver inicializando, existem algumas teclas no teclado que dão acesso a esse utilitário, como a tecla Delete ou a tecla F2, depende da marca do computador. Temos também o utilitário MS-DOS, que na verdade foi considerado o primeiro sistema operacional. Ele utiliza uma linha de comando, ou seja, o usuário, que geralmente é um usuário avançado, ele necessita memorizar alguns comandos para utilizar esse programa. Ele também é utilizado para a configuração do sistema operacional. Muitas das vezes, a interface gráfica não resolve alguns problemas de configuração. Portanto, em muitos casos, é necessário a utilização
desse aplicativo para resolver alguns problemas do sistema operacional. Então, não é qualquer pessoa que pode utilizá-lo. As funções de um sistema operacional é o gerenciamento da memória. Ele mostra a quantidade de memória RAM disponível, a quantidade de memória que está sendo usada pelos aplicativos e outras informações dos processos que utilizam a memória. Ele faz a gestão do sistema de armazenamento de arquivos, gerencia os recursos desses arquivos e armazena arquivos em uma estrutura hierárquica, de forma que eles podem ser localizados de forma rápida pelo usuário, e que tenha também uma organização. Ele permite a gestão e configuração dos dispositivos, esses dispositivos que fazem a comunicação com o sistema operacional. Por exemplo, quando se deseja fazer a instalação de uma impressora, de uma webcam, de um mouse ou teclado. Então, existe o utilitário para configuração dos drivers de dispositivos. Então, esses drivers é um programa que possibilita a comunicação do sistema operacional com o dispositivo de entrada ou saída. Como exemplo de dispositivos de entrada, temos o mouse, o teclado. Com relação aos dispositivos de saída, temos a impressora, a caixa de som. Então, quando conectamos esses dispositivos, graças ao drive de dispositivo que eles comunicam com o computador. Temos também os dispositivos plug and play, que às vezes você conectou ele ao sistema operacional, ele automaticamente já reconheceu. Um exemplo clássico é os pendrives modernos. Quando você conecta ele ao atual sistema, ele já reconhece automaticamente, não sendo necessário baixar algum drive para instalação. Algumas impressoras também têm essa funcionalidade. Você conectou o cabo e ela já reconheceu automaticamente. Então isso é um plug and play. Conectou, plugou, reconheceu. Então ele faz a gestão e configuração desses dispositivos. Ele é um sistema de gestão e suporte a outros programas, por exemplo, os programas utilitários para acesso ao computador, como navegadores web, programas de escritório. Ele faz um interfaceamento com o usuário, ou seja, ele fornece interface gráfica para o usuário. Portanto, conseguimos ver as imagens, os textos, os vídeos, coisa que um sistema em modo texto não é capaz de fazer. Programação de tarefas do computador. Outra função do sistema operacional é fornecer a segurança do sistema para impedir que invasores tentam acessar os nossos arquivos, apagar, fazer coisas indevidas. Ele também controla o acesso à rede de computadores, por exemplo, em uma empresa. Então é necessário, é o sistema operacional que faz o controle dessa rede de computadores. A monitoração de desempenho, que mostram as tarefas, que mostram o desempenho de hardware e software do nosso computador. Então o MS-DOS é um aplicativo mais para usuários avançados. É necessário a digitação de alguns comandos e a memorização destes comandos para ter acesso a este sistema. Então, é somente para configurações avançadas, não sendo necessário hoje em dia a utilização por usuário comum. Esse sistema está ultrapassado e sendo substituído por interface gráfica. Ele não possui uma interface amigável, por isso existe a dificuldade de acesso a este software. O usuário necessita decorar alguns comandos. Ao contrário, o Microsoft Windows, que é um sistema criado pela Microsoft, é um sistema amigável, com interface gráfica, é um sistema multitarefa, multiusuário, ele possui suporte a plug and play, conectou, reconheceu, e várias outras características que fazem com que o usuário tenha um acesso amigável à sua interface gráfica. Olha, então estamos na versão Windows 10 atual da Microsoft, que é um sistema operacional moderno. Desde já agradeço, espero que tenham gostado.
Muito obrigado. Quaisquer dúvidas, estou à disposição nesses contatos abaixo.